Vamos começar então perguntando para o professor Frederico Afonso. Professor, nós acabamos de ver aí uma reportagem que mostrou as alegações do ministro Alexandre de Moraes para decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual é a sua avaliação técnica e jurídica dessa medida? Kleber e os demais colegas, a confusão vem da própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Eu brinco muito até com a minha família, falo, eu falando parece que não faz eco, né? O editorial do jornal Estado de São Paulo hoje trouxe isso de uma forma bastante pontual, né? A confusão da sua decisão traz todo esse embaraço, né? Não haveria motivo algum, por exemplo, não há motivo algum para se proibir o uso das redes sociais. Qualquer analfabeto jurídico sabe que isso cerceia a liberdade de expressão. Colocar a tornozeleira como medida cautelar é discutível, mas colocá-lo em prisão domiciliar é uma questão extremamente já fora de contexto, né? É sabido que o ministro Alexandre de Moraes, então, ele sobe o tom e, como se usa muito a expressão, dobra a aposta. Então, de dobra em aposta, nós vamos chegar daqui a pouco na colega para dizer o que acontece com o Brasil embargado na prática comercialmente. Juridicamente, a gente já vem ao arrepio da lei já há um bom tempo, né? Não tem prerrogativa de foro, se foi para o Supremo por uma alteração do regimento interno, não tinha que estar numa turma só. Tudo bem que é uma decisão monocrática, mas aí depois a turma acaba, vamos assim dizer, acompanhando a decisão monocrática, porque também ali é um colegiado. Eu gosto muito de dizer que abelha não pica abelha, né? Então eles acabam correndo juntos, independentemente da convicção. Então acaba ficando aí 5-0 depois da decisão da turma, né? Então a gente vem já de arrepios, né? Essa punição, Kleber, por ato de terceiro é algo extremamente absurda, né? Então, como já foi da decisão dele, se num primeiro momento, se alguém publicar, não existe isso, nós estamos aqui ao vivo, isso aqui tem um recorde, isso aqui vai para o YouTube, alguém tira, publica, os professores estão aqui comigo, publicam nas suas redes, a comunicação ela ficou assim. Então é inimaginável achar que o presidente Jair Bolsonaro, com o alcance que ele tem nas mídias sociais e todos os seus aí apoiadores, não iria ter. Então é uma decisão desastrosa que parte, confusa, que não caberia aqui, como a gente fala no meio jurídico, nem com embargos de declaração, né? A decisão dele é tão confusa, ele corrige uma parte dessa decisão e a gente chega nessa escalada que obviamente não vamos parar por aí, já sabendo. Então, juridicamente, é um desastre, é um processo jurídico político. Professor, eu peço que você explique didaticamente agora para as pessoas que nos assistem como funciona essa prisão domiciliar, né? Quais as restrições serão impostas ao ex-presidente. Fale também sobre o foro privilegiado que está sendo muito debatido. Inclusive, os congressistas estão alegando que essa prerrogativa tem sido usada como arma para diminuir os poderes do Congresso em relação ao Judiciário. Então, eu peço que você explique esses dois tópicos para a gente. Como vai funcionar a prisão e a questão do foro privilegiado, por favor. Eu começo então falando um pouquinho do Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte, na determinação da própria Constituição, ela é a guardiã principal da Constituição Federal e ela tem então como competência as questões constitucionais. Ela não deveria ser enxergada como mais uma via recursal. Vamos imaginar, então todos nós aqui em São Paulo, a gente tem uma demanda em primeira instância, recorre para o Tribunal de Justiça, isso no âmbito da Justiça Estadual, e aí, por uma questão que tem a competência, a gente recorre para Brasília. Tá? Vamos imaginar para o STJ, por exemplo. Teoricamente, deveria parar por aí, né? Não teria que ter mais um grau recursal. Né? Aí é uma questão processual, repercussão geral, eu tenho ou não tenho violação de norma constitucional, ou eu tenho uma repercussão geral para chegar até o STF. Né? Então, teoricamente, eu tenho pelo menos duas instâncias acima da primeira. Eu tenho o Tribunal de Justiça, ou o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional do Trabalho, ou o Tribunal Regional Eleitoral. E eu tenho, então, a Justiça, a instância superior em Brasília. Quando você estuda a Suprema Corte, principalmente no hemisfério ocidental,
ela é uma corte com uma demanda muito restrita. E o Supremo Tribunal Federal acabou ampliando, por inúmeras alterações do seu regimento interno, a sua competência. Quando a gente volta um pouquinho na história, a gente vê que o ex-presidente Michel Temer foi processado por algumas questões na primeira instância, né? Estamos falando de 2000, um pouquinho que antecede o primeiro mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essas alterações, né, que levaram, ele não tem prerrogativa de foro, insisto, eu brinco, eu falando não faz eco, mas recentemente, semana passada, o ex-ministro Marco Aurélio de Mello, que foi presidente da Suprema Corte, ele mesmo falou assim, ó, eu não consigo entender porque que esse processo está lá na Suprema Corte. Ah, mas não é melhor ser julgado pela Suprema Corte? É claro que não, é melhor você ter instâncias recursais, né? A prerrogativa de foro, ela prioriza e protege o cargo. Então, o governador, em determinados casos, o prefeito. Então, o prefeito, em determinados casos, vai ser julgado originariamente no Tribunal de Justiça, o governador no Superior Tribunal de Justiça e, no caso, então, o presidente da República na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal. Acontece que é o ex-presidente, né? Então, ele não teria que ter prerrogativa de foro. Segunda questão que se questiona muito tudo começa, insisto, o rótulo nem é meu, foi do ex-ministro Marco Aurélio de Mello, com o inquérito do fim do mundo, um inquérito interminável, cuja iniciação, né, com a sua deflagração, já foi muito questionado sob o ponto de vista do próprio regimento interno. E, por fim, para fechar esse recorte, a falta de sorteio de distribuição de ministro dentre os 10. A Suprema Corte tem 11 ministros, você tira o presidente, as duas turmas, cada um com 5, para ter uma distribuição de sorteio para questões que vai estar a cargo de um só ministro. Então a gente teve muita questão que não teve sorteio e foi tendo a prevenção da prevenção, ou seja, já que está comigo, continua comigo e irradia comigo. Comigo quem? Com o ministro Alexandre de Moraes. Então, qualquer aluno, eu estou 25 anos na sala de aula, qualquer aluno básico do direito constitucional 1, não precisa nem ter ainda processo constitucional, ele sabe que não é assim, que tudo cai, que tudo vai ter a prevenção. Então, não é questionar o lado A ou o lado B, é questionar o devido processo legal, né? Lá atrás começou errado e aqui a gente não pode falar na teoria da convalidação, que é olhar para trás e corrigir agora. Vem errado, continua errado e vai continuar errado. E a grande pergunta que eu deixo, estou aqui para responder e não para deixar a pergunta, né? Vai recorrer a quem? Não tem a quem recorrer.